Girando o assunto aqui no Morning Show, deixa eu até mudar a trilha para falar sobre isso aqui, ó. Vocês se lembram da polêmica que deu dias atrás quando o presidente Bolsonaro deu defendeu a transferir a Ancine para Brasília. Peraí, deixa eu começar de novo aqui que eu me perdi no texto aqui, ó. Vocês devem se lembrar da polêmica que deu dias atrás quando o presidente Bolsonaro defendeu transferir isso, a Ancine para Brasília, e criticou o uso de dinheiro público em filmes como Bruna Surfistinha. Pois é, nessa quinta-feira ele voltou a falar do assunto. Quem traz os detalhes é o nosso convidado hoje especial, Matheus Meirelles, que excepcionalmente integra o Morning Show, já apresentei aqui no início. Vamos lá, Matheus, o que você pode dizer pra gente? Salve. Olha, Edgar, mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro direcionou as energias para a Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Dando uma contextualizando, né, ele já havia criticado o uso de dinheiro público para a produção do filme Bruna Surfistinha, de 2011, que conta a história da ex-garota de programa Raquel Pacheco e que inclusive tem um professor meu, Jorge Tarquini, como um dos autores. Durante a tradicional transmissão ao vivo nas redes sociais feita toda quinta-feira pelo presidente, ele criticou o patrocínio direcionado a um filme que falaria da própria eleição do presidente. O longa-metragem é do diretor Josias Teófilo e retrata tudo o que aconteceu desde os protestos de junho de 2013 até a eleição de Bolsonaro em outubro de 2018. Desta vez, o presidente ele reiterou que não pode interferir internamente na agência, mas defendeu a extinção desse órgão. Eu separei um trechinho dessa live que ele produz toda quinta-feira. Vamos conferir a fala de Bolsonaro. Vamos lá. Mas hoje foi anunciado, olha só como é que funciona a tal da Ancine, né? Uma liberação de R$530 mil para fazer um filme comigo. Olha como os caras são legal, bonzinho. Eu não tenho esse poderio todo sobre a Ancine. A Ancine, nós temos lá cargos que são eletivos, né? Então tem um mandato, eu não posso interferir diretamente na Ancine. E deixo bem claro, quem no Brasil quiser fazer filme com Bruna Surfistinha, seja quem for, fique à vontade, tá? Isso, se nós fôssemos interferir, seria uma censura. O que nós não podemos admitir e não queremos é esse tipo de filme, ou filme de político, como eu, como uma pessoa que talvez até bem intencionada queira fazê-lo, com dinheiro público. Isso é inconcebível, não tem nada, não podemos concordar com isso aí. Deixo bem claro. Nós, por decreto, já transferimos a sede da Ancine do Rio para Brasília, vai ficar aqui em Brasília, vamos ficar de olho no pessoal, e mais ainda, depois desse anúncio aqui, de fazer um filme com dinheiro público sobre a minha pessoa, a Ancine ganhou mais um FO positivo, né? Fato observado positivo. Vamos buscar a extinção da Ancine, tá? Não tem nada que o poder público, né, tem que se meter em fazer filme, né? E aí, Edgar, para ter mais controle sobre esses recursos, a liberação desses recursos, Bolsonaro estuda retirar da Ancine a gestão do Fundo Setorial do Audiovisual, que tem dotação hoje, para este ano de 2019, de 724 milhões de reais para investimentos em audiovisual, né? É importante destacar aqui que nas redes sociais muita gente criticou a postura do presidente, enquanto outros defenderam que se fosse o contrário, né? Se ele endossasse a produção de um filme sobre o próprio nome, seria criticado da mesma forma. Então criou-se essa situação de interferência, mas não interferência. A crítica dele à Ancine, que de fato, por decreto, ele pode extinguir a Agência Nacional do Cinema, mas não pode interferir internamente, como as falas recentes deles davam a entender de que ele estava tentando de alguma forma interferir de que forma o dinheiro é direcionado para o audiovisual. Sim, porque através da Ancine, as leis de fomento, né? Ele fala do fundo setorial também, que são as leis, as vias, né, burocráticas pelas quais as leis de fomento à arte passam para você conseguir captar no mercado o dinheiro para poder fazer a produção, né? Exatamente. A grande crítica dele é referente ao direcionamento desse dinheiro, mas é preciso entender por onde passa esse filtro? Que filtro é esse? Do que pode e do que não pode ser produzido, ou melhor, do que pode ou não pode receber dinheiro público para a produção. Porque ao mesmo tempo que ele pode dizer que certos tipos de filme não podem ser... Foi o caso da Bruna Surfistinha, que ele fez a crítica. Então. Exatamente, não podem ser patrocinados por motivo XYZ, ele precisa apontar por que tais filmes também podem ser patrocinados por motivo XYZ. Né? Eu acho que o grande desafio
aí para o presidente é justamente manter a tradição da Ancine, que é positiva, assim, no sentido de desfulanizar e despolitizar, né, o processo de seleção, né, dos projetos a serem apoiados. Isso daí é fundamental. Agora, ele demonstrou maturidade aí ao traçar um paralelo entre o filme da Bruna Surfistinha, no caso, né, que ele usou como exemplo, né, tantas vezes, e um filme de promoção à figura dele também, né? Então, só que isso coloca um desafio que é praticamente intransponível, que é o que o Matheus falou pra gente. Como é que a gente vai balizar e como é que a gente vai adotar critérios objetivos que contemplem um melhor uso do recurso público? Eu vim aqui e falei que, assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, teórico, faz todo sentido que um filme como Bruna Surfistinha, que não trata aí de uma personagem de relevância histórica, enfim, e que de certa forma até normaliza alguns comportamentos que são defesos pelos atuais costumes da nossa sociedade, que ele esteja em último lugar na fila para a captação desses recursos. Agora, como que você transforma isso em critérios objetivos sem incorrer em politização, em partidarização? Na verdade... Isso aí que você está falando de censura na prática, Caio. As histórias estão aí para serem contadas. Se o critério... eu concordo. Qualquer produtora que consegue fazer o trâmite legal, burocrático, para conseguir a verba, ele pode contar a história que ele quiser. A gente quer ouvir a história da Bruna, mas e a gente quer ouvir a história do Bolsonaro. Edgar, não, porque claro, é aviltante. Mas aí você está selecionando o que o povo quer, o que o povo não quer, você está tutelando. Não, você está confundindo. Isso é autoritário. Não claro é autoritário. Você está confundindo censura que tema pode ser mostrado, qual com que é financiamento público, Edgar. Não confunda censura com financiamento público. Você está distorcendo o argumento. Não. Qual que é relevante, qual não é? Quem tem que me dizer? Ora, eu que escolho ir nessa sala ou nessa para ver. Sim, Edgar. Esse filme ou aquele. Esse é um controle de mercado. Quando você subsidia um filme, você está dando financiamento público. Aí o interesse é público, é óbvio. Através da abdicação de impostos ali. Mas, Edgar, é aviltante para um eleitor... vem da indústria, vem da iniciativa privada. É aviltante para um eleitor do PSOL financiar um filme com o dinheiro dos seus impostos sobre o Bolsonaro. É aviltante para um eleitor do Bolsonaro, evangélico, financiar um filme que conta a história de uma ex-garota de programa que alguns críticos falam que normaliza e glamoriza a atividade de prostituição. Isso disfarça a tutela em cima do que o povo deve ver. Não, mas é porque o dinheiro é público, Edgar. Então é o seguinte, vem da iniciativa privada. Ele parte a partir da isenção de imposto para quem... E o que é isso? Ao invés do dinheiro entrar no cofre público, ele é aplicado diretamente no projeto, mas ele deixa de entrar para o caixa. Não, mas ele deixa de entrar para o caixa do governo. Mas vai dizer o que é relevante e o que não é? Isso é autoritarismo. Isso é dinheiro de imposto que ia ser destinado para o Estado. Isso é de outros países autoritários. Não é o que a gente quer. Não tem a ver com autoritarismo, tem a ver com uma gestão inteligente e justa do dinheiro do pagador de impostos. O que é inteligente? É o que eu quero que seja mostrado ou não? Foi essa crítica que o Matheus fez e que eu fiz. É difícil você balizar critérios. Na prática, o que vai acabar acontecendo é a diminuição desse fomento, provavelmente, ou até a extinção, como o presidente bem colocou. A história, seja ela qual for, não tem que passar pelo critério de quem quer que seja. Se a pessoa tem uma história para contar, quer contar, segue os trâmites para conseguir o fomento. Na iniciativa privada, repito, através da isenção de impostos a partir do investimento dessa empresa. Ele pode contar a história que ele quiser. E eu posso ser contra usar dinheiro público para isso, Edgar. É esse o ponto que você não entendeu. Vai e quem não vai não é Se você que é um liberal, tá sendo contra. Porque o dinheiro vai ser gasto da mesma... O dinheiro vai ser gasto da mesma forma. Não tem contradição nenhuma. O liberal ia falar para o Estado nunca fomentar a cultura, porque quem vai determinar isso é o risco e é o capital investido. É óbvio, o cara pode fazer o vídeo sobre a Bruna Surfistinha usando dinheiro privado. Por que ele tem que usar dinheiro público? Pura tutela do que o povo deve ter. Imagina, o povo assiste o que ele quiser. Autoritarismo puro. Não tem autoritarismo nenhum, pelo contrário. Elitismo é você usar o dinheiro do pagador de impostos para beneficiar uma elite específica que vai produzir o filme. Qual elite? Elite artística que não tem risco nenhum. Que não tem risco nenhum, porque você tem o cachê do diretor garantido, do produtor, dos atores, só que se o filme tem 2 milhões de pessoas na bilheteria, como é o caso de Bruna Surfistinha, cadê o lucro pro governo, pro pagador de impostos? Você já falou aqui, você entrou com um projeto artístico musical em leis de fomento, cara. Exatamente, a lei do PROAC. Não, a lei do PROAC. Eu sei, mas é porque essas são as regras do jogo, e só pra deixar bem claro, eu nunca captei nenhum centavo de dinheiro, até porque eu fiz isso pra ajudar bandas independentes. Mas o que eu quis dizer é que todo mundo
mundo pode fazer isso. Está previsto na lei, todo mundo tem esse direito. Eu sei, Edgar, tem o direito que a gente está questionando é se esse direito é legítimo e se ele não configura o privilégio, porque o privilégio é aquele direito pelo qual todos pagam e só alguns usufruem. O Bolsonaro, enquanto governo... É um privilégio ter acesso a dinheiro público, Edgar. O Bolsonaro, enquanto governo, enquanto detentor ali dos executivos que trabalham com ele nos ministérios específicos, tem o dever de verificar, de vistoriar, de saber se as coisas estão certas, mudar o que precisa mudar, se ele acredita que tem que mudar. Agora, tutelar e dizer sobre conteúdo de filme, me desculpe, isso aí é um autoritarismo disfarçado aí de uma austeridade aí que ele quer impor a um setor cultural que movimenta muita grana, que emprega muita gente, que mexe com a economia do Brasil e que até então foi motivo de orgulho, até então no mercado internacional, as nossas produções. Bom, às custas do pagador de impostos. Eu, particularmente, você falou aí uma cifra de 700 milhões de reais, eu preferia que esse dinheiro fosse gasto 100% em educação. E aí, não é legítima a minha posição? Uma coisa não exclui a outra. Quem se propõe uma nação desenvolvida tem que cuidar de educação, sim, como prioridade, e tem que dar vazão aos seus talentos, à sua arte. Senão a gente perde a alma, meu caro. Não pode ser só frio e calculista.